lá, bora mergulhar num período de crise, assim, monumental na história antiga. A gente vai falar dos profetas maiores, que foram figuras que surgiram bem no meio de um colapso nacional, sabe? E as mensagens deles ecoam até hoje. E olha, para guiar nossa conversa aqui, todo o conteúdo e a estrutura que a gente vai ver vem direto do livro Profetas Maiores, do IBDEP, que é um instituto bíblico da Assembleia de Deus. Isso é importante para a gente entender que estamos olhando para essa história a partir de uma perspectiva teológica bem específica. Agora, pensa um pouco. Imagina que a sua função, a sua vocação na vida é anunciar que o seu próprio país vai ruir. Essa era a posição, assim, incrivelmente difícil desses profetas. Uma tarefa de um risco altíssimo e de um peso emocional que a gente mal consegue imaginar. Para a gente entender o contexto, a gente precisa olhar para esse cenário de desintegração. Primeiro, ali entre 732 e 722 a.C., o Reino do Norte, Israel, simplesmente cai diante do Império Assírio. É nesse tempo que Isaías aparece, advertindo o Reino do Sul. Aí, décadas mais tarde, Jeremias profetiza durante os momentos finais desse Reino do Sul, que acaba também caindo, dessa vez para o Império Babilônico. Era literalmente um mundo em colapso. E aqui tem um ponto que é crucial, porque a gente chama eles de maiores. Não tem a ver com o status ou se um era mais importante que o outro, nada disso. O termo se refere simplesmente ao tamanho dos livros deles. Para se ter uma ideia, os livros de Isaías, Jeremias ou Ezequiel, qualquer um deles, sozinho, é maior do que todos os 12 livros dos profetas menores, juntos. Vamos começar então com a primeira grande figura, Isaías. Ele muitas vezes é chamado de o profeta evangélico, e a gente já vai entender direitinho o porquê. Uma analogia bem interessante ajuda a gente a entender a estrutura do livro de Isaías. Ele é tipo uma Bíblia em miniatura. Essa é uma chave de leitura bem importante para decifrar a mensagem dele. E a estrutura do livro mostra isso perfeitamente. Ele é dividido em duas partes claras. A primeira, que vai dos capítulos 1 a 39, foca em juízo e condenação, quase que espelhando os grandes temas do Antigo Testamento. Já a segunda parte, dos capítulos 40 a 66, dá uma virada de chave drástica para a esperança e salvação, o que corresponde muito aos temas centrais do Novo Testamento. Vários pontos destacam o porquê de Isaías ser tão importante. Ele é chamado de profeta evangélico por causa das profecias super claras sobre Jesus Cristo. A descrição que ele mais gosta de usar para Deus é o Santo de Israel. É no livro dele que a gente encontra a profecia mais detalhada da crucificação, lá no famoso capítulo 53, e para fechar, é um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo. Agora a gente vai para Jeremias, uma figura de uma profundidade emocional imensa. Ele atuou naqueles anos finais, desesperados do reino de Judá, sabe? Um período de uma angústia extrema. Tem uma citação de Farley, que está na nossa fonte, que captura perfeitamente o peso que Jeremias carregava. Nunca foi imposto a um homem mortal fardo mais esmagador. A missão dele não era só difícil, era esmagadora. Ele carregava o peso de uma nação inteira nos ombros. E é aqui que está a grande tensão na personalidade dele. A mensagem era dura, um aviso de destruição que estava chegando. Mas o mensageiro era um homem que chorava, que sofria profundamente por aquele mesmo povo que ele estava advertindo. E tem uma história incrível que ilustra a persistência dessa mensagem. Jeremias dita as profecias para o secretário dele, Baruque. O rolo é lido para o rei Jeoaquim, que num ato de total desprezo, pega o rolo, corta em pedaços e joga no fogo. Mas a história não acaba aí. Jeremias, com toda a calma, dita tudo de novo e ainda adiciona mais profecias. A palavra não podia ser queimada, não podia ser destruída. E talvez a contribuição mais duradoura de Jeremias seja essa ideia. No meio de todo aquele caos e juízo, ele profetizou sobre uma nova aliança. Não seria uma lei em tábuas de pedra, mas uma aliança de Deus escrita diretamente nos corações das pessoas. Um conceito que, mais tarde, se tornaria central no Novo Testamento. Bom, além de Isaías e Jeremias, outros 3 livros completam esse grupo dos profetas maiores. Vamos dar uma olhada rápida neles. Primeiro, a gente tem Lamentações, que é tradicionalmente atribuído a Jeremias. É basicamente uma coleção de lamentos poéticos muito dolorosos pela destruição de Jerusalém. Depois vem Ezequiel, um profeta que estava no exílio, na Babilônia, e ele usa umas visões e metáforas muito impressionantes para falar da condição do povo e da sua glória futura. E por fim, Daniel, que mistura biografia com visões apocalípticas sobre a ascensão e queda de impérios e sobre o plano final de Deus para a história.
Então, qual é o impacto disso tudo que ficou? Esses escritos não eram só para a época deles. O legado se estendeu, e muito. As palavras desses homens não morreram com o fim dos seus reinos. Pelo contrário, elas foram preservadas, estudadas e, séculos depois, os escritores do Novo Testamento viram nelas um significado novo e muito profundo. Vamos ver alguns exemplos bem concretos? A profecia de Isaías sobre a concepção virginal, a previsão dele sobre João Batista, a descrição super detalhada do sofrimento e morte de Jesus em Isaías 53 e até o lamento de Jeremias sobre o choro em Ramá, que foi conectado com o massacre dos bebês por Herodes. Para os autores do Novo Testamento, a história de Jesus era a grande culminação dessas palavras antigas. E tudo isso nos leva a uma questão final. Os temas centrais desses profetas eram o juízo e a esperança. Como é que essas mensagens que vêm de um mundo antigo em colapso podem ainda ressoar e ter alguma relevância para os desafios e as esperanças do nosso tempo? É algo para a gente pensar.